Graça e paz a todos. Estamos juntos para mais um devocional da palavra, nesta quinta-feira. E o desejo do meu coração é que o Espírito de Deus traga para a tua alma esta mensagem que venha confortar, consolar, venha orientar os teus passos, possa edificar a tua fé no Senhor e que você, com essa palavra, você possa confiar e saber que temos um Deus que está sempre atento a tudo o que acontece. Nada escapa dos olhos de Deus, nada escapa da sua atenção. Ele tem o seu tempo, ele tem a sua forma de responder às nossas orações, de manifestar aquilo que está conforme os seus propósitos e que será bênção para todos nós. Que você possa, nesta quinta-feira, ser muito abençoado com esta mensagem para a glória de Deus. E que você, neste tempo que estiver separando para ouvir esta mensagem, você sinta a presença do Senhor aí com você, na medida que você abrir o teu coração e dar lugar à palavra. Amém? Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Abacuque, um livro que está no Velho Testamento. As pessoas talvez, na maioria, não têm o hábito de meditar nesse livro, mas é muito edificante. Abacuque, que está ali elencado entre os profetas menores, mas nem por isso deixa de ter uma grande importância, tanto que o livro que leva o seu nome está aqui presente em todo o compêndio da palavra. Livro de Abacuque. Como é um livro muito curtinho, ele tem 3 capítulos apenas, nós vamos fazer um breve panorama, mas nos atentar a alguns detalhes do livro de Abacuque. Tudo bem? Amados, no capítulo 1, no verso 2, aqui de Abacuque, o texto nos diz assim: questiona o profeta, ó Senhor, até quando clamarei por tua ajuda sem que tu me des ouvidos? É muito interessante o texto já começar, no capítulo 1, já começar dessa forma, porque se lermos todos os 3 capítulos do livro de Abacuque, vamos ver um homem, um profeta que tinha muita intimidade com Deus em suas orações, e ele abria o seu coração diante de Deus e revelava tudo aquilo que ele estava sentindo, tudo aquilo que ele estava passando. O livro de Abacuque nos dá essa visão de que nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, todo aquele que vem até Deus, que crê em Deus, tem essa liberdade de chegar até Ele, de poder chegar até Deus e colocar tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, acontecendo no seu coração. Aqui Abacuque, ele expressa tudo aquilo que estava tirando a sua paz, tudo aquilo que estava perturbando a sua alma. Senhor, até quando clamarei por tua ajuda, sem que tu me des ouvidos? Ele era um profeta, ele sabia que Deus, ele ouve as nossas orações. Mas aqui ele está colocando um questionamento da sua alma, aquilo que estava perturbando, tirando a paz, o sossego de Abacuque, dando a impressão que Deus estava num silêncio e que Deus não se atentava para o seu clamor. Será que você já se sentiu assim? Parece que Deus está em um silêncio, e nesse silêncio você está aflito, sozinho, sem direção, sem saber o que fazer. Abacuque estava exatamente assim, o profeta estava exatamente dessa forma, se sentindo sozinho no silêncio de Deus. E Abacuque, ele continuou persistindo e questionando diante de Deus: Senhor, até quando? Até quando? Até quando essa situação na minha vida? Até quando essa situação diante ali, na minha terra, no meu povo? Até quando vou viver essa realidade? Até quando vou viver essa indignação, esta vergonha, esta desonra? Até quando vou viver sem uma direção certa do que fazer? O profeta, ele passou por momentos assim. A resposta veio logo depois, aqui no verso 5, Deus, ele falando com Abacuque.
O texto diz assim: então contemplai as nações e atentai, maravilhai-vos, porquanto eis que realizo em vossos dias uma obra de tal magnitude que não conseguiríeis acreditar se tudo isso simplesmente lhes fosse contado. Eis que estou conduzindo os babilônios, essa nação cruel, impetuosa e violenta, que marcha sobre a largura da terra, a fim de se apoderar de habitações que não lhes pertencem. Se você depois ler o restante aqui do capítulo 1, você vai ver que Deus ele está profetizando aqui, diante de Abacuque, que ele iria trazer um juízo sobre ali os judeus. Por isso, amados, que muitas das vezes as coisas acontecem e nós não entendemos. Porque essa profecia se cumpriu pouco tempo depois, em torno de mais ou menos 10 anos. Quando essa profecia se cumpriu e o povo foi levado cativo pelos babilônios, nesta mesma época, 4 jovens que nós conhecemos na palavra também foram entre esses cativos. Um deles é Daniel, aquele que foi parar na cova dos leões. Os outros 3 jovens, também tementes a Deus, que por serem tementes a Deus foram parar na fornalha de fogo ardente. Ali Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então veja só, situações como estes homens passaram em sua época. Abacuque clamando a Deus, logo poucos anos depois, se cumprindo então essa profecia, onde o próprio Deus permitiu essa situação. Mas outros homens fiéis, tementes a Deus, passaram ali por momentos muito difíceis, muito delicados, aonde a vida deles estava ali correndo iminente perigo. Foram ali sentenciados à morte pelo homem, mas a última palavra, ela sempre vem de Deus. Não será diferente com você. A última palavra vem de Deus. E mesmo que ele demore ou pareça demorar para responder, ele responde, ele fala. Aqui no capítulo 2, Deus continua falando com Abacuque. No versículo 4, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, suas vontades não visam o bem. Aí tem um ponto e vírgula aqui que é um trecho bastante conhecido nosso. Mas o justo viverá pela sua fé. Nós iremos viver, nós iremos passar por todas as situações pela nossa fé em Deus. A salvação, a justificação, ela vem pela fé em Cristo Jesus. A fé não é apenas visualizando pela esperança as coisas que irão acontecer, as coisas que estamos aguardando para aquele dia, para a eternidade. Mas nós viveremos pela fé enquanto também estivermos aqui nessa terra, caminhando dia após dia, crendo que Deus, por mais que pareça demorar, por mais que pareça que está em silêncio, ou que está alheio a tudo que acontece na sua vida, Ele está vendo. E muitas das vezes Ele permite situações difíceis para tratar com as pessoas. Como Ele fez aqui com Israel, como Ele disse a Abacuque o que iria fazer. Eu vou permitir esse povo que irá levar cativo essa nação. Nação rebelde, nação difícil, nação obstinada, mas é o meu povo, ainda que eu esteja tratando, é o meu povo, ainda que eu esteja pesando a mão, são meus. Ou seja, Deus permitindo esse exílio, esse cativeiro, para tratar com o seu povo. Deus, como um pai, Ele corrige aquele a quem ama. E muitas das vezes passamos por situações que é o trabalhar de Deus, é o preparar de Deus, é o alinhamento de Deus para com as nossas vidas, é o ajuste de Deus. Dói, é difícil, parece que nós não vamos suportar, mas Deus está nos forjando para sermos homens e mulheres aprovados por Deus. Nessa vida, amados, não importa sermos apenas usados por Deus. Deus pode usar pessoas, circunstâncias, Deus pode usar até o inimigo, Deus pode usar até o diabo se Ele quiser, mas não significa que são aprovados por Ele. Deus está nos preparando para sermos aprovados por Ele, passarmos pelo fogo e sermos aprovados. Estes jovens passaram pela fornalha e foram aprovados. Daniel passou pela cova dos leões e foi aprovado. Abacuque passou pela situação ali do silêncio de Deus, da sua indignação de alma diante de tudo que lhe acontecia.
Até que depois que Deus falou com ele, olha como Abacuque ele se expressa aqui no capítulo 3, versículo 17 e 18, que também são trechos bastante conhecidos, mas nós devemos estudar todo o contexto do que Abacuque estava dizendo, para poder ver como ele estava quando ele expressou aqui no verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Como é que pode alguém se alegrar diante de tanta desgraça, diante de tanto sofrimento, diante de tanto problema, diante de tanta adversidade? Mas a alegria dele não estava nas coisas ruins, senão ele seria um louco. Mas a alegria dele estava mesmo com as coisas ruins, a sua esperança, a sua fé, o seu olhar estava no Deus que tinha o poder de mudar todas essas circunstâncias. Quando ele diz aqui que se alegraria no Senhor, é porque ele já tinha falado com Deus. Quando a gente fala com o Senhor e abre o nosso coração, nós saímos diferentes de como nós estávamos. Ainda que as circunstâncias elas não tenham efetivamente mudado, mas nós mudamos diante das circunstâncias, até que elas passem pelo seu tempo, passem ali pelo seu ciclo e saímos mais fortes, saímos compreendendo que Deus ele permite situações para que a nossa fé venha se enraizar no Senhor, venhamos ter realmente uma vida cada vez mais enraizada em Deus, e aí sim crescermos, amadurecermos em uma fé prática, em uma fé que revela Deus em nossas vidas. Mesmo que pareça que Deus esteja em silêncio, continue orando, continue buscando, continue perseverando, Ele vai falar com você. E se essas circunstâncias estão tão difíceis, pergunte para Deus: Senhor, o que o Senhor tem nisso tudo? Qual é o teu propósito? Para que o Senhor está permitindo isso? Deus permitiu o exílio ali do povo judeu para que o povo fosse tratado, fosse restaurado, fosse ali, fosse curado. Deus permitiu essa situação. Deus depois trouxe esses remanescentes de volta. Por isso, queridos, muitas das vezes Deus permite coisas em nossas vidas não para nos destruir. Deus poderia ter destruído o povo aqui, se Ele quisesse. A ideia não é destruir você. A ideia não é que você venha sucumbir. É que você venha se apegar, depender, buscar, quebrantar o seu coração com toda a sua sinceridade, com toda a sua fé, com toda a sua verdade. Não permita que a ansiedade venha dominar você. Não permita que as circunstâncias venham consumir você, como estava quase fazendo com Abacuque. Ele não deixou que as circunstâncias, a indignação ali dominasse a sua alma. Ele clamou ao Senhor. Ele foi sincero. Deus, até quando? Até quando vai ser assim? Abacuque estava chegando já no seu limite. Para poder um profeta assim se expressar diante do Senhor, ele já estava chegando no seu limite. Muitos de nós às vezes vamos até um certo limite, até aquilo que nós podemos suportar. Mas creia que Deus não permite nenhuma provação maior do que aquela que você pode suportar. Se você está firme, mesmo com tanta dificuldade, meu irmão, minha irmã, Deus está com você. E Ele tem permitido você até aqui chegar. Até aqui suportar, não é para você sucumbir. Você não chegou até aqui para sucumbir amanhã. O amanhã, o depois, ele já está nas mãos de Deus, ele pertence a Deus, ele já está preparando o escape, ele já está preparando a porta que ele está abrindo ao seu favor. O justo viverá pela fé. Ainda que tanta coisa diversa como foi lido aqui aconteça, creia no Deus da tua salvação. E você irá louvar, e você irá testemunhar, porque não há aprovação sem propósito, não há dificuldade que não tenha um porquê e um para quê de Deus. Busque no Senhor, o que o Senhor quer revelar, peça, fale com Ele,
Abra o coração, Senhor, para quê? No que o Senhor quer tratar, no que o Senhor quer diante disso tudo, diante de tudo isso, realizar através dessas situações, para que você compreenda os planos de Deus na sua vida. A vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. No primeiro momento não parece, muitas vezes, mas no final você irá se alegrar. Amém? Quero deixar essa palavra para o teu coração, e que você se apegue ao Senhor, e que você viva essa expressão máxima da sua comunhão com Deus. Busque, ore. Nós não precisamos orar com palavras bonitas, ou palavras ensaiadas, ou termos complicados. Abacuque, ele chegou aqui e rasgou o coração. Talvez seja aquilo que o Senhor está querendo de você. Se você já tem feito isso, espere no Senhor, confie no Senhor, e vá no silêncio da tua alma, porque é no silêncio que Deus fala. Enquanto nós estivermos conturbados, ouvindo tantas vozes, nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Silencie tua alma, aquieta a tua alma, para que você possa ouvir ao Senhor. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.